Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vai me ouvir. Para mim agora é boa noite, já são quase 7 horas da noite, mesmo que o dia ainda esteja assim, bem claro. Estou aqui, como sempre, né, com o- a internet aberta lá no Muro das Lamentações, estão todo mundo lá rezando, muita gente. Lá em Israel agora são 7 horas aqui, são 9 horas da noite lá, ainda está meio claro também. Porque está escurecendo, como aqui, né? Escurece mais tarde no verão. Mas estão lá rezando, como sempre, preparando, né, para o Shavuot. Eu falei errado aquele dia, não é Sukkot, não. Sukkot é em outubro. Agora, em junho, é Shavuot, que é a festa das primícias, aquela, né, que a Ruth foi lá e deitou no pé do Labão, a conselho da sogra dela, da Noemi, e por isso ela conseguiu, né, se casar, ter um filho, que foi o avô de Davi, do rei Davi. Então é comemorado agora, né, a festa das primícias, que é Shavuot, e também a, a entrega das tábuas da lei, né, por Moisés. Foi nesse mesmo mês, nesse mesmo dia, no mesmo mês que tem a festa das primícias. Então, se comemora as duas coisas. Então, na noite de 10 para 11, vão passar a noite em claro, lendo o livro de Ruth, e, e também estudando os 10 mandamentos e também os profetas e aquilo que eles quiserem estudar, porque é uma noite inteira que eles passam acordados estudando a palavra. É uma festa de agradecimento pelo Torá, agradecimento pelas escrituras, agradecimento pelas tábuas da lei, né? E vamos, né? Vamos imaginar isso também, né? E nós temos ainda muito mais que agradecer, porque podemos também ler o Evangelho de João, por exemplo, né? Então vamos lá. Vamos estudar hoje. Hoje nós vamos estudar a visão de um carneiro e de um bode. Ontem, essa noite, eu estava pensando e eu pedi ao Eterno que me desse uma, uma clareza nesse sentido, o Espírito Santo que me clareasse sobre o que nós estudamos ontem, né, gente? Eu acho que eu vou ter que fechar essa porta aqui, porque está entrando um barulho muito grande lá de fora. Não quero fechar. Agora fechou. Tá entrando um barulho forte lá de fora por causa da porta estava aberta, né? Então, e ontem eu estava pensando, e hoje de manhã eu acordei e me lembrei de que eu havia, né, conversado com o Eterno sobre isso essa noite, pedindo para ele que me ajudasse a entender esse capítulo 7 do profeta Daniel, com relação àqueles animais, né? E o que eu percebi, ou eu intuição, é de que, na verdade, quando o profeta Daniel teve a visão dos 4 animais, os 4 animais, primeiro, estavam saindo do mar Mediterrâneo. Eles estavam saindo do mar Mediterrâneo, quer dizer, eles estavam saindo daquela conjunção entre Europa, África e, e o Middle East, né? Que é ali é Israel, é Gaza, é Líbano. Então, ele estava entre a Europa, a Palestina e a África. E o que significa isso? Significa que aqueles animais surgiriam naquela área.
entre Europa, Palestina e África. Então, o que eu intuí nesse sentido é que os 4 animais não são pessoas, não são reis, são os impérios. Então, teve o império do Medo-Persa, que foi os que começou com Ciro e depois continuou com o outro lá, como que é o nome? Do Darius, né? Foi um império que durou bastante tempo, o suficiente depois que veio o Império Grego, que aí teve o famoso Alexandre o Grande, né? Que também morreu muito cedo. Depois teve o Império, que foi o grego, que foi Alexandre o Grande. Depois teve o Império Romano. E agora nós temos o Império Comunista. O império não comunista, mas o império que existe, que domina hoje é o da força, é o domínio dos ditadores. Então, o que aconteceu foi o primeiro animal foi o Império Medo-Persa, o segundo animal, a Grécia, o terceiro animal, Roma, o Império Romano. E agora o quarto animal é esse animal que nós estamos vivendo agora, que é o império dos governadores fortes, o império dos dominadores, o império da força, desses governos ditatoriais. Então, hoje nós estamos vivendo o império da ditadura. Então, o Brasil se tornou uma ditadura daqui para ali. Porque é o império agora que está reinando, é o império ditatorial. Esse chifre, que vai derrubar 3 chifres, ainda não aconteceu. Esse chifre não. E ele deve vir, ou vem da África, ou vem da Europa, ou ele vai vir do Middle East. Porque é de lá que brotou. Não espera surgir dos Estados Unidos, que não vai ser. Não espera surgir da América nem da Austrália. Ele vai surgir daquela coisa ali. Pode ser Rússia, né? Pode ser China, tudo ali naquele aglomerado ali, ó, entre aqueles países ali. Pode ser europeu, da Europa, né? Qualquer país da Europa ali que é circulado pelo Mediterrâneo, gente, pelo mar Mediterrâneo. Tem o Iêmen tá violento o Iêmen, viu, gente? E eles, aqueles países ali de baixo, que você parece que são pobrinhos, mas são pobre o povo, mas não o governo. Tem o Iraque, tem o Irã, tudo ali. Tudo ali. Então, foi essa o que eu percebi. Então, quando esse chifrezinho aparecer, coitada da terra. Coitada da terra. Então, vamos lá para o capítulo 8 do livro do profeta Daniel. A visão de um carneiro e um bode. No terceiro ano do reinado de Belsazar, então, no reinado de Belsazar, ele teve bastante visões. Ele já estava com 80 e poucos anos, né, gente? Ele já estava com 80 anos, 80 e pouco, então ele já estava... No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Depois dessa visão do mar Mediterrâneo, veio essa outra. Na visão que tive, vi que eu estava na cidadela de Suzã. Cidadela de Suzã era uma cidade forte, né, onde o rei também vivia. Tinha palácios do rei lá. Na cidadela de Suzã é que Esther morava. Na província de Elam, na visão, eu estava junto ao rio Ulai. Esse rio Ulai é justamente onde o pai de Belsazar perdeu a guerra para Ciro. Foi nesse rio aqui, ó, que ele foi
que acabaram com ele. Levantei os olhos e vi um carneiro que estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos. Um dos chifres era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Quer dizer, tinha um chifre mais velho, aí o mais novo que subiu um pouco mais do que o mais velho. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul. Nenhum animal podia estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se das suas mãos. Ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Estando eu considerando, vi que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão, e aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele no furor da sua força. Viu chegar perto do carneiro e, irritado contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. Em seguida, o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do seu poder. O bode se engrandeceu sobremaneira, estando, porém, na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado e subiram no seu lugar 4, também notáveis, para os 4 ventos do céu. De um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa. Engrandeceu-se até o exército do céu, e alguns do exército e das estrelas desse exército deixou por terra e as pisou. Sim, ele se engrandeceu, até o príncipe do exército dele tirou o sacrifício contínuo e o lugar do santuário lançou por terra. Gente, lembra que quando Daniel teve essa visão, o santuário não estava lá? Quando ele teve essa visão, estava tudo destruído em Israel. Estava tudo destruído em Jerusalém. Não tinha muro e não tinha templo. Mas nessa visão aqui, ele já tinha um templo. Olha aqui, versículo 11. Vamos começar do 10. Engrandeceu-se até o exército do céu, e alguns do exército e das estrelas desse exército deixou por terra e as pisou. Sim, ele se engrandeceu até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício contínuo e o lugar do seu santuário lançou por terra. O exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo por causa das transgressões. Olha o versículo 12. O exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo por causa da transgressão. Lançou a verdade por terra e prosperou em tudo o que fez. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o sacrifício será purificado, e o santuário será purificado. Enquanto eu, Daniel, contemplava a visão e procurava entendê-la, diante de mim se apresentou um ser semelhante a um homem. E ouvi uma voz de homem, entre as margens do Ulai, o rio, né? O qual gritou: Gabriel, dá a entender a este a visão? Ele veio para perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo.
Estando ele falando comigo, caí com o meu rosto em terra, adormecido. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé. Gente, olha que visão incrível. A visão da noite dele. E disse: eu te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Olha o detalhe. Eu te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Ira. Não é paz. Ira. Porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Entendeu, gente? Versículo 20. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e Pérsia. Foi o que eu pensei. Exatamente o que eu pensei. Que esses dois eram medos e persas. Quando eu estava lendo lá, primeiro eu pensei, isso aí vai se referir aos medos e persas, que foi Ciro, depois foi o tal do Dario, tá? Mas o bode peludo é o rei da Grécia. Falei? A Grécia, que se levantou. E quem que era esse bode? Alexandre o Grande. Foi o regime que durou uns 100 e poucos anos, tá? E eles realmente tentaram tirar o sacrifício contínuo do santuário de Jerusalém, o segundo templo. Mas o bode peludo é o rei da Grécia e o chifre grande que tinha entre os olhos é o primeiro rei. E ter sido quebrado, levantando-se 4 em seu lugar, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Lembra que quando a Grécia tomou o poder, ela dividiu, quando o primeiro rei morreu, acho que foi Ptolomeu, né? Ele dividiu, não, Ptolomeu era um dos filhos, sei lá, ele dividiu o reino em 4 partes. Por isso que a Grécia enfraqueceu no final. Porque dividiu e tinha uns deles que não sabia, não sabia como gerenciar e acabou perdendo, né? Mas aí entrou a Roma. Vamos lá. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média. Já fui. O ter sido quebrado, mas o bode peludo é o rei da Grécia e o chifre grande que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em seu lugar, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Foi o que nós vimos, né? Na história a gente pode estudar sobre isso. Seria bom você dar uma olhada na história do Império Grego, viu? Mas no fim do seu reinado, quando os transgressores encherem a medida do seu pecado, levantar-se-á um rei feroz de semblante e entendido em enigmas. Grande será a sua força, mas não de si mesmo. Ele destruirá terrivelmente e prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. Pelo seu entendimento também fará prosperar o engano no seu coração, se engrandecerá e destruirá muitos que vivem em segurança. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem esforços de mãos humanas será quebrado. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, encerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Eu, Daniel, estive enfraquecido e enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei do negócio do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Claro que Daniel não ia entender. Daniel estava vendo situações que iriam acontecer 200, 300 anos depois. Não tinha como Daniel entender. O templo ainda estava no chão. O templo ainda não tinha sido erguido. Então ele não tinha como entender como é que um templo que não existe vai ser derrubado, né? Mas o que nós podemos ver
é que esse outro, o que surgiu depois, né? Que acabou com tudo e e com o, e com o sacrifício contínuo foi Roma. Quando Roma entrou, quando esse rei aqui que ele fala que depois dos quatro, depois da Grécia entraria o outro, que ele ia destruir tudo, é o Império Romano, que durou mais de 1000 anos, gente. Quer ver? Vamos ver quanto tempo realmente durou o Império Romano. Eu vou escrever em inglês porque aqui é how long lasted the Roman ok, tá aqui já. How long lasted the Roman? The period of the kings. Uau. Começou começou no ano 510. Não. Ok. A República de Roma surgiu em 510 e foi até, até o ano 31, tá? E o Império Romano começou, o Império mesmo, grandão mesmo, aquele de pegar pesado, começou no ano 31 e foi até 476, quase, mais ou menos aquilo que eu falei para vocês mesmo, né? Mas que incrível. De 510 a 476, gente, foi mais de 1000 anos. Foi 986 anos. Quase 1000 anos de Império Romano. Mas mesmo assim ainda continuou, porque a Roma dominava através das igrejas, lembra? Ele deixou de ser um império para ser um estado depois. Mesmo assim, ele continuou dominando. Mas o império mesmo, aquele império de fogo mesmo, de pesado, de destruir, de conquistar e de fazer escravos, foi até o ano 476 da nossa era. Depois começou a declinar um pouco, porque depois aí veio o Império Otomano, né, que dominou principalmente lá em cima, dominou o Iraque, o Irã, a Turquia. Aliás, o Império Otomano começou com a Turquia, né? A Turquia que tentou de novo, né? Como foi como é o nome dele? O que fez a Babilônia, o Nabucodonosor, porque Nabucodonosor também era da Turquia, né, gente? Aquela área, Turquia e Irã, né? Iraque. Então, não, o domínio assírio, né? Ele tentou dominar como assírio, de novo, o Império Assírio, ele tentou fazer isso, mas aí com outro nome, o Império Otomano. Depois do Império Otomano veio como que é o nome deles? Aqueles lá lá de cima, do Tazaquistão, aquele pessoal ali, que eles também, inclusive, chegaram até aqui na Inglaterra, eles aprontaram muito aqui na Inglaterra, os mouros. Aí veio o Império Mouro também. Mas isso aqui, Daniel já não teve visão sobre esses impérios, né? Ele teve a visão desse quando ele viu os animais.
Quando ele viu os animais que surgiram de lá, aí sim, aí todos esses pequenos impérios, que são os 10 que ele viu, os 10 chifres, tá? Que ele foi vendo, são esses pequenos impérios que surgiram depois, mas não duraram muito, porque o mundo já estava mudando, né? O mundo já não era mais o mesmo que era há 500, 600 anos atrás. Então, o mundo já estava começando a mudar. Hoje, não tem lugar para esse tipo de império mais, a não ser esse tipo de dominação que estamos enfrentando agora, que são dos ditadores, que pegam países e escravizam países, mas não o mundo todo, você está entendendo? Esse é o império esse aí para mim, são os últimos chifres. Os últimos chifres, dos 10 são os últimos chifres. Tadinho do Daniel, né, gente? Ver um negócio desse. Então, ele não podia realmente. Como é que ele ia saber, né? Que o templo ia ser reconstruído e que depois Roma ia se tornar um império, como ele fala aqui, né? Mas no fim do reinado, quando os transgressores encherem a medida do seu pecado, levantar-se-á um rei, feroz de semblante e entendido enigmas. Grande será a sua força, mas não de si mesmo. Ele destruirá terrivelmente e prosperará. E fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. Foi o que ele fez. Ele acabou com Jerusalém, dispersou tudo quanto foi judeu, e não ficou pedra sobre pedra em Jerusalém. Mas por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Olha aqui. Por causa de pecado. Não foi o que ele falou aqui atrás? Onde foi que eu vi isso? Sim, ele se engrandeceu até o príncipe do exército dele, tirou o sacrifício contínuo e lugar do seu santuário e lançou por terra. Não foi o que Roma fez? O exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo por causa da transgressão. Gente, esse é o versículo 12. Que transgressão é essa que o profeta Daniel está se referindo? Pensa, que transgressão foi essa? Para mim, Miriam, foi a morte de Jesus de Nazaré. Olha o versículo 12. O exército que lhe foi entregue com sacrifício contínuo. Ele destruiu o sacrifício que tinha no templo, derrubou o templo, acabou com tudo por causa da transgressão. Lançou a verdade por terra e prosperou em tudo o que fez. Roma se tornou poderosíssima. Durante esses 800 anos, 900 anos, ela dominou poderosamente sobre toda a terra, até a Inglaterra. Foi uma ótima que Roma tivesse entrado na Inglaterra, porque a Inglaterra era muito pobre, era muito uma miséria que antes, né? Só tinha tribuzinhas pequenas, e eles ensinaram, eles que trouxeram as estradas, eles que trouxeram o serviço de esgoto, o serviço de água potável. Foi os romanos que trouxeram para a Inglaterra, não tinha nada disso aqui. Isso aqui era tudo reinadinho pequenininho, sabe? Condatos, e um brigando com o outro o tempo todo. Roma entrou e tomou conta. Fez as primeiras estradas na Inglaterra, no Reino Unido todinho, né? Pois é. Então, essa visão de Daniel foi até a destruição de Jerusalém, tá? E aí, por isso que o anjo falou assim, ó, a visão da tarde e da manhã que lhe foi dita é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. E realmente se cumpriu uns bons 500 anos depois, viu? Depois da morte de Daniel. Vamos ver outros capítulos interessantes de Daniel? Amanhã vamos estar com o capítulo 10 de Daniel. Interessantíssimo, né, gente? Como é que o Eterno revela as coisas assim, né?
É. Então tá, fiquem com Deus, tenham uma boa tarde. Tchau, tchau.